Rapaziada, a grande vitória do Inter contra o Ceará ontem no Castelão segue repercutindo e tem muita coisa para a gente falar nesse conteúdo a partir de agora aqui no canal. Eu quero falar sobre a grande vitória, principalmente do Inter, como esse jogo de ontem foi um dos mais importantes da história do Internacional e eu acho que isso tem que ser valorizado. Uma mobilização muito grande para o jogo treino não, né? O treino aberto de amanhã no estádio Beira-Rio. Uma mobilização que tem que ser feita também para o jogo de segunda contra o Santos, a importância e a dificuldade desse jogo, a briga contra o Z4 segue para o Internacional e tem muito para a gente falar sobre isso. Eu quero falar sobre Carboneiro, porque eu acho que tem um tópico importante para a gente falar disso, sobre Ramon e Emiliano Dias, trabalho do departamento de futebol, tem muita coisa para falar nesse conteúdo e a gente traz tudo com detalhes a partir de agora aqui no canal. Bom, gente, vamos lá. Antes eu quero pedir para tu te inscrever no canal, deixar o teu like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para tu não perder nada. É de graça se inscrever aqui no canal. É só apertar no botãozinho do inscrever-se que tu dá uma força enorme para a gente seguir com os conteúdos por aqui. E quero falar da KTO, minha parceira, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai aqui no primeiro comentário fixado desse conteúdo. Bom, gente, vamos lá. Então, a vitória de ontem contra o Ceará, tá? Eu acho que, inclusive, tem que ser criticada a atuação do Inter, tá tudo certo criticar torcedor, nós como imprensa. A atuação do Inter, de fato, foi ruim ontem contra o Ceará, com um a mais de 90 minutos. A atuação não foi boa, é preocupante atuar dessa forma contra o Ceará, mesmo que fora de casa, mas tendo um jogador a mais, como eu disse, mais de 90 minutos do jogo. Só que eu não posso ser incoerente com aquilo que eu penso e com aquilo que eu venho batendo na tecla há muito tempo. Nessa reta final de Brasileirão, dentro da briga que o Inter tinha, o mais importante era pontuar. Era voltar a vencer principalmente, pontuar com 3 pontos, não com um pontinho, chega de empate. O Inter precisava vencer, tá? E o jogo para vencer era o do Ceará e é o jogo contra o Santos dentro de casa que o torcedor do Inter tem que ir para o Beira-Rio. Torcedor do Inter, dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades, tem que ir para o jogo contra o Santos. Mas o jogo de ontem contra o Ceará, gente, foi um dos jogos mais importantes da história recente do Inter. E eu quero pontuar isso aqui. Porque se o Inter perde para o Ceará ontem, o que não seria um absurdo, tá? O Ceará vem fazendo uma campanha melhor do que o Inter, jogando mais futebol do que o Inter, e ontem, mesmo com a menos, jogou melhor do que o Inter na maior parte do tempo, mesmo que o Inter tivesse mais a bola, o Ceará levou muitos perigos à meta do Inter em determinados momentos, tá? Repito, não vou entrar no mérito da análise do jogo, porque repito que eu acho que o Inter jogou mal e o Inter tem essa ideia também. Eu conversei com pessoas do clube nas últimas horas, o Inter entende que jogou mal, o jogo não foi bom, mas que precisava vencer principalmente, é isso que eu quero pegar. Eu quero pegar o copo meio cheio, tá? Antes que venham me xingar aqui, eu tô pegando o copo meio cheio, que é a vitória. Por que é uma das vitórias mais importantes da história do Inter? Se o Inter perde, o que eu disse, não seria um absurdo perder ontem para o Ceará fora de casa, dentro de todo o contexto que a gente está vendo. Se o Inter perde para o Ceará, o Inter ia estar a 1 ponto da zona de rebaixamento, tendo um jogo direto contra o Santos, dificílimo, na segunda-feira. O Santos, para quem está vendo, está jogando mais bola que o Inter, mesmo que tenha um time também sofrível, bem fraco, mas está jogando mais futebol e está brigando mais do que esse Inter, brigando como a gente viu o Inter brigar ontem e que não brigou durante o ano todo, né? E depois teria 2 jogos fora contra Vasco e São Paulo, também dificílimos, que eu não sei se o Inter vai conseguir pontuar fora de casa nesses 2 jogos. E fecha tudo contra o Bragantino, que agora está brigando por Libertadores. Então também é um jogo difícil na última rodada, dia 7 de dezembro no Beira-Rio. Se o Inter perde para o Ceará, o Inter teria grande chance de entrar em algum momento dessa reta final, dessas últimas 4 rodadas, do Z4. E se o Inter é rebaixado, esse jogo de ontem contra o Ceará seria fundamental nessa campanha de um rebaixamento. Fundamental. E eu já falei aqui, os reflexos do rebaixamento, eles são muito piores para o Inter do que seriam para outros clubes, do que seria talvez para o Vitória cair. O Vitória está acostumado, é time ioiô, cai, sobe, cai, sobe. Agora para o Inter, batendo em 1 bi de dívida, cair seria uma tragédia, assim, ó, uma das maiores, se não a maior, da história do Internacional. É que 16 envolveu o roubo do clube, enfim, outras questões jurídicas aí, judiciais, né? Seria, cara, uma das maiores tragédias da história do Inter.
o Inter iria, como o PVC disse há um tempo atrás, cruzeirar. Então a vitória de ontem, ela possivelmente vai ajudar o Inter a permanecer, eu acredito nisso, a não ser que o Inter perca para o Santos, o que eu não espero na segunda, e aí tudo volte como estava antes. E aí o Vitória tem um jogo contra o Sport, o lanterna e o pior time do campeonato, no domingo, antes do Inter entrar em campo na segunda contra o Santos no Beira-Rio. Então, assim, a vitória de ontem é uma das mais importantes da história do Inter, da história recente, da história do clube como um todo. Foi uma vitória fundamental, gente. A gente tem que valorizar essa vitória do Inter, apesar de ter jogado mal, apesar de eu ter achado que o Ramon e o Emiliano foram mal em muitas escolhas, e não adianta falar, mas eles que botaram o Ricardo Matias. O Ricardo Matias estava entrando em todos os jogos com ele e com o Roger também. A troca do Ricardo Matias era óbvia, ele tinha que entrar, todo mundo sabia disso, mas mesmo assim, o time foi mal e eles têm responsabilidade. Eles estão aí na segunda data FIFA que eles tiveram com o Inter e o time não evoluiu. O time parece que às vezes até evolui. Evolui, porque o Inter jogou muito bem contra o Bahia, principalmente no primeiro tempo. Abriu 2-0, tomou um empate depois, errou, enfim. Mas o jogo em si do Inter não foi ruim contra o Bahia, o resultado que foi ruim. E aí o Inter vai contra o Ceará, que é um time pior do que o Bahia, e joga pior ainda. O Inter é irreconhecível fora de casa. Mas enfim, como eu disse, eu peguei o copo meio cheio. Mas isso também diz, tá? E pra mim deixar claro que, gente, o trabalho do Ramon e do Emiliano não deu certo no Inter, tá? O Ramon e o Emiliano, eles têm que deixar o clube depois do término do Brasileirão. Sei que é 7 de dezembro, depois volta o Brasileirão dia 20 e poucos de janeiro, mudança de calendário, é pouco tempo, mas para mim, e eu falei isso no AM Colorado hoje pela manhã com o Douglas de Moriner, o Inter já tem que estar começando a pensar no seu técnico do ano que vem, tá? O Inter tem que fazer uma força-tarefa, dia 7 de dezembro agradece, paga a multa do jeito que der, o Inter nas suas dificuldades, não sei nem se vai conseguir pagar de prontidão essa multa do Ramon e do Emiliano, mas o trabalho deles não deu certo, as entrevistas mostram cada vez mais que eles estão descolados da realidade, tem que achar o novo técnico para o próximo ano. Vamos apoiar nesse momento o Ramon, o Emiliano, os jogadores, tá? E aí tem que ser, como o Demoliner fala, uma vassourada depois do dia 7 de dezembro. No elenco, fazer dinheiro, alguns jogadores têm que ser vendidos, faz dinheiro com uma galera, faz uma vassourada, limpa a folha salarial, começa a buscar jogadores dentro da realidade do Inter, se tu puder fazer uma ou outra grande contratação, faz, tá? Dentro de possibilidades de mercado e pensa num técnico para o próximo ano. Eu já falei, meu sonho de princesa, uma brincadeira, claro, é o Tite. Não sei se teria como, o Tite ganha mais de 2 milhões, não sei se ele vai querer pegar a barca do Inter nesse momento, no último ano de gestão do presidente Barcelos, mas tem que ter a vassourada, e essa vassourada tem que começar por Ramon e Emiliano Dias. O trabalho não deu certo, eles provam a cada dia que estão descolados da realidade do Internacional, e eu quero falar também aqui do Carboneiro, cara. Carboneiro, eu já tô agora convicto. Eu sei que ele entrou ontem e para mim foi muito bem quando entrou, com a bola no pé, criou a jogada do primeiro gol, foi importante, com 1 minuto de jogo no segundo tempo, ele provou que o Ramon e o Emiliano estão errados sobre ele, sobre GPS. GPS que o raio que o parta, irmão. Faltam 4 jogos para terminar o Brasileiro. Os melhores têm que jogar. Exploda-se o GPS, exploda-se o GPS. Mas o Carboneiro não pode fazer o que ele fez ontem. O Inter faz o gol da vitória, vai pro VAR, todo mundo apreensivo, porque poderia ter sido uma mão do Bernabé no início do lance. Na verdade, era o Carboneiro dando um soco na cara do jogador do Ceará. No segundo gol do Inter, o gol da vitória, o Inter com um a mais, gente. Imagina se o Ceará, 10 contra 10 naquela reta final, teve 9 minutos de acréscimos, faz um gol, sendo que era para estar 11 contra 10, porque não era pro Carboneiro ser expulso. Eu já tava batendo na tecla que eu não acho que o Carboneiro vale 4 milhões de dólares. Eu acho que ele valeria 2, 2,5 se o Racing topar baixar o valor, o que o Racing não está topando fazer. Se o Racing não topar baixar para 2, 2,5, desculpa, gente, o Carboneiro não pode ficar. E é um cara que tem a bola no pé, não acho que é um craque, acho que ele também tem suas deficiências, enfim. Tem dificuldades de voltar para marcar, por exemplo, num time que precisa disso. No esquema do Roger já era assim, no do Ramon também. No do Ramon, talvez até mais intenso o time do que era do Roger, em intensidade, né? Não tô falando do que tá jogando, e o Carboneiro talvez não agregue nesse sentido. Mas, cara, primeiro o Carboneiro tem que tomar uma multa pelo que ele fez ontem, tá? Ele já tá suspenso de um jogo importantíssimo contra o Santos, que ele poderia ser fundamental começando ou não o jogo. E ele provou ontem que começando ou não ele é fundamental. Quando ele começa os jogos, nessa fase do Inter, ele é o melhor jogador do segundo semestre do Inter. Indiscutivelmente. É o Carboneiro. Mas ele não pode fazer o que ele fez ontem. E aí a gente já vê alguns relatos também de vestiário que eu já trouxe aqui no canal. Teve aquele episódio, por exemplo, o Inter tomando 4-0 pro Palmeiras, ele faz um gol e sai caminhando
no gramado do Allianz Parque, o Vitão e o Mercado ficam malucos com ele. Pô, vem pra cá, cara, tá 4-1, vamos jogar bola. Não é fazer gol e sair andando como se nada tivesse acontecendo. Ele também é um cara que às vezes parece descolado da realidade, numa marra, que às vezes a marra pode ser boa, mas às vezes a marra, jogador marrento, às vezes tem as suas dificuldades também. E aí, cara, ontem ele prejudica o time. Ele deixou o time na mão ontem. Por sorte, não aconteceu nada de mais grave. Mas ontem eu fiquei convicto, o Carboneiro não pode ficar no Inter, principalmente porque o Racing não vai topar baixar o valor, tá? Mas essas atitudes do Carboneiro, e não é a primeira, é complicado. Agora tem que se abraçar nele no time todo, tá? Para esses 4 jogos. Só que aí o Carboneiro já deixou o time na mão porque ele não vai poder jogar contra o Santos. Mas, cara, eu acho que ele tem que tomar uma multinha e tem que tomar um puxão de orelha dos fortes, do D'Alessandro, do Ramon, do Emiliano, que seja. Mas não dá para fazer o que ele fez ontem. Mas, repito, o copo meio cheio foi pego. O Inter ganhou uma das vitórias mais importantes da história do Internacional. A vitória está aí, agora é se preparar. Amanhã tem treino aberto no Estádio Beira-Rio. Vá ao Estádio Beira-Rio, você que é de Porto Alegre, principalmente, pode ir ao Beira-Rio amanhã, no sábado. Não está marcando chuva em Porto Alegre, tempo bom. Aproveita, e segunda também, todos os caminhos levam ao Beira-Rio para esse jogo importantíssimo. Inclusive, conversei com o pessoal da administração do Inter e eu vou colocar no vídeo da noite aqui no canal. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto à noite então para falar mais do Inter. Beijo, um abraço e até a próxima.